em Marcos, capítulo 10. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Hoje nós estamos começando uma campanha ministerial muito forte para esse mês de dezembro, com o tema a sexta-feira da entrega total para uma libertação total. Diga comigo, diga a entrega total para uma libertação total. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, é sobre isso que nós vamos abordar nessa noite, trazer o esclarecimento e entendimento da palavra de Deus. E eu creio que a palavra de Deus nessa noite vai trazer uma libertação para as nossas vidas. Marcos capítulo 10, você que encontrou, diz eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diz eu também amo a Bíblia. Bispo, aonde é que fica o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos fica no Novo Testamento. Você vai passar Mateus, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Você vai passar Lucas, logo depois de Mateus vem Marcos. Marcos capítulo 10, depois de Marcos que vem Lucas, mas nós vamos hoje nos atentar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, o verso 17. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode estar acompanhando aqui no telão. E se você tem sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia aí, que é muito importante você acompanhar aquilo que está sendo compartilhado, você conferir na Bíblia para ver que de fato aquilo que está sendo pregado é ou não a palavra de Deus. Vamos ler o verso 17 a seguir, diz assim a palavra de Deus: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual ele fez o quê? Ajoelhou e diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei? Olha o que ele está dizendo: que farei para herdar a vida eterna? Verso 18: E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Verso 19: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Versículo 21: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Versículo 22: Mas ele, contrariado com a palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que creem diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Deus abençoe. Nós precisamos entender que libertação é para crente. Libertação é para quem? Crente. Durante a minha caminhada cristã, eu olhava para o bêbado e dizia assim: Oh Jesus, liberta. Eu olhava para as pessoas que precisavam de fato de libertação, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, e eu dizia: Jesus, liberta. Mas se Jesus libertar o bêbado, e esse bêbado não quiser aceitar Jesus, o que vai acontecer com esse bêbado? Ele vai tornar a voltar ao estado que ele estava de pecado. É como uma pessoa. A pessoa muitas vezes chega para a gente e diz assim: pastor, eu quero que o senhor ore para que o mal saia da minha vida. E a gente diz assim: você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer receber Jesus como seu Salvador? A pessoa diz: não, eu não quero receber Jesus como meu Salvador.
Eu só quero que o demônio, que o encosto, que a entidade, que a macumba saia da minha vida. Mas se a gente orar, Jesus é claro, se um demônio sair de uma pessoa e essa casa ficar vazia, o que vai acontecer? A Bíblia diz que vai voltar 7 espíritos piores do que o primeiro. A casa ficou vazia por quê? Por que a casa ficou vazia? Porque não tinha ninguém para habitar naquela casa. É uma pessoa que recebe a libertação, é uma pessoa que o mal sai da vida dela, mas ela não entrega a vida a Jesus, ela não recebe Jesus como Salvador, então a casa dela fica vazia. Então libertação é para crente. Por quê? Porque o primeiro passo para a pessoa ser liberta é ela receber Jesus como Salvador. Porque libertação não é quando o demônio sai, libertação não é quando a macumba é desfeita, libertação é quando uma pessoa está cheia de Deus. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Uma pessoa cheia de Deus, a macumba pega nela, sim ou não? Não pega. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o diabo vai entrar dentro dela? Não entra. Por quê? Porque de fato aconteceu uma libertação. E nós estamos neste mês de dezembro, é o último mês desse ano, e precisa acontecer na sua vida uma libertação total, uma libertação por completa, porque tem muitas pessoas que estão precisando de uma verdadeira libertação. Tem muitas pessoas que tiveram uma libertação mal feita. É como uma pessoa que toma um banho mal tomado, ela vai ficar limpa? Uma pessoa que banha mal, um banho mal feito, ou seja, ela lava os pés e os braços, o restante do corpo ela é um banho mal tomado. E um banho mal tomado é a mesma coisa de ter banhado. Banho de gato, que é rápido. Banho de gato, passa pela água ali. E tem muita gente assim, que está mal liberta. Você sabia que tem gente que foi mal liberta? Por quê? Porque ela ainda não se libertou por completo. Porque ainda tem uma área na vida dela que o diabo está encontrando brecha. Ainda tem uma área na vida dela que o diabo está tendo legalidade. Então essa pessoa não está liberta. Essa pessoa de fato não teve uma vida transformada. E todos nós precisamos nos atentar para isso. Por quê, bispo? Porque isso faz parte do processo de conversão de todo cristão. Não quer dizer que você vai entrar na igreja hoje e hoje mesmo você já vai estar liberto de tudo. Não, é um processo. Mas só que no decorrer da caminhada com Deus, precisa haver uma libertação total. Você precisa ser liberto por completo. Você precisa ter a sua vida transformada por completo. Porque você não pode estar na igreja e o diabo está te oprimindo. Você não pode estar na igreja e o diabo tendo legalidade na sua vida. Não pode acontecer isso. E a culpa não é da igreja, a culpa não é do bispo. E nós vamos aprender isso, para que de fato você tenha uma libertação por completo em nome de Jesus, amém? Sua libertação vai ser total, dos pés à cabeça, é corpo, alma e espírito. Você vai ser liberto por completo. Ouça, a Bíblia diz que o jovem rico, ele foi até Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus. Isso me chama a atenção. Sabe, quando os bandidos, a gente vê isso na televisão, nos filmes, quando eles vão assaltar as pessoas, normalmente eles mandam as pessoas levantarem a mão, um ato de rendição. A polícia também faz isso com os bandidos. Ou levanta a mão, mão para o alto, ou mão na cabeça, ou de joelho. Por quê? Porque é um ato de rendição. A pessoa está rendida, a pessoa se entregou. De joelho, a pessoa se prostrou. E eu vejo algumas pessoas na Bíblia que se ajoelharam diante de Jesus. Antes do jovem rico, nós vamos ver 3 pessoas na Bíblia que se ajoelharam diante de Jesus. Mas essas pessoas se ajoelharam querendo um milagre. Essas pessoas se ajoelharam diante de Jesus querendo uma cura. E contrário a essas pessoas, eu vejo o jovem rico se ajoelhar. A Bíblia é clara, ele se ajoelhou diante de Jesus.
mas ele não queria milagre, ele não queria prosperidade, ele não queria casar, ele só queria uma coisa: ser salvo. Ele se ajoelha diante de Jesus e diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Uma pessoa que se ajoelha diante de Jesus, ela está entregue, sim ou não? Parece que está. Parece. Tem coisa na vida que parece, mas não é. E a aparência engana. Existem aparências que enganam. E muitas vezes a gente vive uma vida de aparência. Por quê? Olha o contraste. Você precisa ver o contraste dessa história. Um homem que vai até Jesus, se ajoelha. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Rapaz, um homem desse está entregue, mas não estava entregue. Por quê? Ele se ajoelha, mas ele não estava entregue por completo. É como uma pessoa. Alguém pode estar vindo para a igreja todo dia. Aí você diz assim: olha, fulano lá, ó, se entregou para Jesus. Está todo dia na igreja. Está todo dia, está lendo Bíblia. Mas essa pessoa, ela está lendo a Bíblia, mas ela ainda não se entregou por completo. A pessoa pode estar na igreja cantando um hino: oh Senhor, a minha vida é tua, o meu coração é teu, mas ela ainda não se entregou por completo. É o caso desse jovem. Ele se ajoelha diante de Jesus, querendo ser salvo, mas não estava totalmente entregue. Quem olhava dizia: rapaz, esse homem aí, esse jovem aí, já entregou a vida dele para Jesus. A pessoa pode até ter levantado a mão, dizendo assim: ó, eu entrego minha vida a Jesus. Mas tem pessoas que entregam a vida para Jesus, mas não entregam a vida por completa. E com Deus é assim, meu irmão: ou é tudo, ou é nada. Com Deus não existe 99%. Com Deus não existe 85%. Com Deus ou é tudo, ou é nada. Diga comigo, diga: com Deus, ou é tudo, ou é nada. Ou a pessoa se entrega, ou a pessoa não se entrega. Não existe a pessoa dizer assim: eu sou meio crente. Você já viu que tem gente que você vai pregar e diz assim: eu sou quase crente? Não existe isso. Ou é ou não é. Por quê? Porque a pessoa acha que por ela fazer uma parte, ela já está quase. E não é. É como uma pessoa que está lá se afogando e alguém diz assim: eu quase salvei ela. Quase não é salvar. Ou salvou ou não salvou. Não existe esse negócio de você dizer eu quase. O quase é a mesma coisa de não conseguir. Então a pessoa diz assim: eu sou quase crente. Eu estou quase crente. Ou é ou não é, meu irmão. Agora, o que acontece? Olha para você ver, porque serve para mim, serve para você. Nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Porque você pode estar de joelho diante de Jesus, querendo ser salvo, mas você ainda não decidiu se entregar por completo. Ele está de joelho, mas não havia uma entrega por completo. Ele ainda não estava entregue por completo. Ele queria ser salvo. Aí Jesus vai trazer para ele alguns ensinamentos, para que ele pudesse de fato entregar a vida dele, para que de fato houvesse uma entrega total, para que ele pudesse ser salvo. Ele diz assim: o que farei? Diga comigo, diga assim: o que farei? Isso é muito forte. Sabe por que Paulo, o apóstolo Paulo, que nós vamos ver na Bíblia, que ele tinha o nome de Saulo, não é que ele mudou de nome, é que Saulo era porque quando ele usava o nome como hebreu, e quando ele quer pregar para os gentios, ele vai com o nome de Paulo, que é a mesma coisa, é a mesma pessoa, só muda a questão do significado. Mas ele agora, como cristão, ele usa o nome dele de Paulo. Só que antes dele se converter, no processo, no caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus, e Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Ele disse assim: quem é, Senhor? E Jesus disse: eu sou o Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí olha o que Paulo, o apóstolo Saulo, antes de ser apóstolo, antes de se converter, diz assim: Senhor, o que farei? Olha o que ele diz: o que farei? Aí Jesus vai dizer para ele o que ele tinha que fazer. Sabe por que muita gente não se liberta na igreja? Sabe por que muita gente, a vida não muda? Porque elas querem que Deus faça. Ah, Deus tem que fazer isso na minha vida. Deus tem que fazer alguma coisa. E quantos de nós estamos querendo que Deus faça alguma coisa? Ah, porque se Deus não fizer, e a nossa oração é: Deus faz, Deus faz. Deus faz isso na minha vida, Deus faz isso na minha casa. Não é que você não tem que orar para Deus não fazer. Deus pode fazer, e Ele nos ensina a orar, pedindo a Ele. Só que muitas vezes você esquece, muitas vezes eu esqueço, nós esquecemos que nós também temos que fazer alguma coisa. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos o quê? Cooperadores. 50% do milagre depende de você. 50% do milagre, da libertação, depende de mim. Por quê? Porque eu tenho que fazer a minha parte. Deus vai libertar uma pessoa se ela não quiser? Vai. Deus vai fazer uma pessoa parar de beber se ela não quiser? Deus vai libertar uma pessoa do pecado se ela não quiser? Não vai, meu irmão. Tem a parte dela, tem o querer, tem o desejo, tem a parte que a pessoa diz: Senhor, o que eu tenho que fazer? A maioria das pessoas que você vê Jesus curando, ele dizia assim: a tua fé, ainda que dele saía a virtude, saía o poder, mas existia uma cooperação da pessoa. E muitas vezes a gente fica culpando Deus. Ah, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não tem nada a ver com isso. O problema, a culpa não está em Deus. Só que ele faz uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Ele disse assim: olha para você ver, está de joelho, prostrado e perguntando: o que farei? Ele disse assim: o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para de fato alcançar a maior libertação? Porque a maior libertação não é ser liberto de uma doença. A maior libertação não é você ser liberto da macumba. A maior libertação que existe é você ser liberto do sofrimento eterno. A maior libertação que existe é a sua alma estar liberta da condenação espiritual. É você estar liberto do inferno. Essa é a maior libertação que existe na vida de uma pessoa. É ela ter a certeza que a alma dela não vai para o inferno. É ela ter a certeza que ela não vai passar a eternidade longe de Deus. Essa é a maior libertação que existe. A libertação da salvação. Ele estava querendo ser liberto, não de um vício. Ele estava querendo ser liberto, não de uma doença. Mas ele estava querendo ser liberto da condenação eterna. Ele sabia: preciso me libertar disso. Quando eu morrer, vai ter o céu ou o inferno. Ele estava ali: eu não quero ir para o inferno, eu não quero viver a minha vida longe de Deus. Ele disse: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Eu acho interessante. Está de joelho, está querendo fazer alguma coisa para não ir para o inferno, para herdar a vida eterna, para ser salvo, para ir para o céu. Porque nós precisamos também analisar algo, querido. Eu não posso estar na igreja com medo do diabo. Você sabia que tem gente que só está na igreja por causa que ela tem medo do diabo? Ah, porque se eu sair da igreja o diabo me pega. Ah, porque isso, o diabo. Irmão, eu estou na igreja porque é prazeroso estar com Deus. Eu venho para a igreja porque Deus é bom e é maravilhoso. Eu posso até ter vindo no início com medo do diabo, mas permanecer por causa do diabo, não. Eu permaneço, você permanece, porque você encontrou o autor e consumador da vida, porque você encontrou a salvação, porque você encontrou o seu Salvador, porque você encontrou aquele que pode te dar paz, aquele que pode te dar alegria. Por isso que eu estou na igreja.
Não é porque eu tenho medo da macumba, porque eu tenho medo do diabo, não. Eu vim até com medo dele, mas eu não estou permanecendo com medo dele. Eu permaneço porque é bom e é maravilhoso estar na presença de Deus. Então eu não tenho que vir para a igreja com medo de ir para o inferno, ainda que eu não queira ir para lá. Mas eu estou na igreja porque eu sei que existe um céu preparado para mim e para você. Existe um céu de glória, existe uma eternidade com Deus, preparado para nós, igreja, preparado para todos nós. E por isso que nós estamos aqui, para poder ir para a eternidade com Cristo Jesus, amém? Olha para você ver, está de joelho, prostrado, perguntando o que ele podia fazer para herdar a vida eterna, mas ainda não havia se entregado por completo. Ainda não havia se entregado por completo. Aí a Bíblia diz que Jesus vai dizer para ele o que ele tinha que fazer, vai dar algumas orientações. E eu acho interessante aqui esse versículo, que ele disse assim: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Irmãos, olha para você ver se, olhando fisicamente, não parece que ele já havia se entregado por completo. Cumpriu os mandamentos desde a mocidade dele, estava de joelho diante de Jesus, querendo saber o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. Só que Deus, ele conhece além da aparência. Deus, ele conhece além daquilo que a gente consegue ver, porque Deus, ele vê o profundo e o oculto e o secreto. Deus consegue ver além da aparência, porque você pode ter vindo da igreja, você carrega a Bíblia debaixo do braço, já tem um tempo na igreja de cristão, você já foi batizado, ou talvez até você faz parte do ministério da igreja, você já foi consagrado, você é um obreiro, um missionário, um pastor, pode ser um bispo, um apóstolo, mas talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus por completo, porque quem olha parece que não é um pastor, não é um bispo, é um apóstolo, é um obreiro, é uma obreira. Essa pessoa já se entregou por completo, mas só Deus sabe se de fato nós nos entregamos ou não por completo. Aí a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amor. Diga comigo, diga, olhando para ele, o amor. E aqui é onde vem algo fantástico, algo extraordinário. Quando a Bíblia diz que Jesus o amou, Jesus disse: falta uma coisa. Falta uma coisa. Uma coisa é o suficiente para a pessoa não herdar a vida eterna. Ah, mas é só um cigarrinho, pastor, não tem nada não. Ah, pastor, é só uma cachaçinha. Ah, pastor, é só um pecadinho, não tem nada não. Uma coisa. Jesus disse para ele: falta uma coisa. É só uma coisinha. É muito pouco. É só uma coisa que faltava para ele. Não faltava muito, só faltava uma coisa. E nós temos que fazer essa reflexão. Por quê? Porque talvez você já tenha feito muito, mas talvez ainda falta uma coisa. Na vida dele faltava uma coisa. Faltava o quê? A entrega total. Diga comigo, diga: na vida do jovem rico faltava a entrega total. Ele precisava se entregar por completo, porque ele havia se entregado, mas não totalmente. Ele havia se entregado, mas não havia se entregado por completo. E uma libertação completa, ela só acontece quando a pessoa também ela se entrega por completo. Quando a pessoa ela não fica com canto escuro. Quando a pessoa não fica com pecadinho escondido. É tudo ou é nada, meu irmão. A Bíblia diz que seja o vosso falar sim, sim, não, não. E o que passa disso é do maligno. Não pode. Eu não posso ser crente aqui na igreja e lá no meu quarto eu não ser crente. Eu ser crente na rua, eu ser crente lá fora, mas em algum canto, quando eu estiver sozinho, eu já não sou mais crente. Tem alguma coisinha ali que ainda falta se libertar. E nós precisamos ser libertos. Nós precisamos estar livres do pecado. Nós precisamos estar livres das garras de Satanás por completo, amém? Agora depende de nós. Jesus disse para ele: falta uma coisa. Falta você se entregar por completo. Por quê? Porque o amor, queridos, sem entrega não é amor. Diga comigo, diga: o amor sem entrega não é amor. O pastor Genisaldo falou algo interessante. A pessoa diz assim: eu amo a igreja,
ama a igreja, mas não investe na igreja. Essa pessoa ama a igreja, irmão? Ela não ama. Ela pode até gostar da igreja. Tudo que você ama, você investe. Sim ou não? Se você se ama, você vai investir em você. Se você ama a obra de Deus, se você ama a Deus, você vai investir no reino de Deus. É entrega. Faltava uma coisa para ele. Jesus ama ele e falta uma coisa, o principal, a entrega total. Jesus disse para ele: falta uma coisa, falta você entregar tudo que você tem, dá aos pobres, vende, dá aos pobres e me segue, e terá um tesouro no céu. Ah, irmão, aí pronto. Aí tocou no ponto fraco do homem. Eu acho interessante, para você entender como o amor, ele precisa ser uma entrega total. A Bíblia diz que Deus amou o quê? O mundo. Está falando de pessoas. Ele amou o mundo e ele deu o quê? O seu único? Quantos filhos ele tinha? Um. Então ele pega tudo que ele tinha e ele dá a entrega total. Ele entrega tudo. Deus não tinha 2 filhos e deu um, não. A Bíblia diz que ele só tinha um, era tudo que ele tinha. Deus não entregou Jesus pela metade, Deus não deu só uma parte. A Bíblia diz que ele deu o seu único, tudo que ele tinha, era tudo que o eterno tinha, ele deu por amor. E se você ama a Deus, você precisa se entregar por completo. Se você ama a sua alma, se você ama a sua vida, você precisa se entregar a Deus por completo. Você precisa decidir abandonar o pecado. Você precisa decidir abandonar o erro. Você precisa decidir abandonar a mentira, o engano, a coisa errada. Nós precisamos fazer isso, igreja, porque uma coisa é o suficiente para nos afastar do céu. Ah, bispo, o preço é alto para se entregar totalmente. Diga comigo, diga: o preço é alto. Diga: mas a recompensa é infinitamente maior do que o preço que eu posso pagar. É alto ser fiel? É alto. Mas a recompensa é o quê? Infinitamente maior. O que Deus tem de recompensa para você, se você permanecer fiel, se você permanecer íntegro, se você permanecer renunciando o pecado, as tentações, é alto o preço que você pode pagar por renunciar muitas coisas, por renunciar às suas vontades, às suas paixões, às riquezas deste mundo, as coisas deste mundo. É um preço alto, mas a recompensa é infinitamente, mas nem se compara, meu irmão. A recompensa que Deus tem para você é infinitamente maior. Pensa aí, qual é o medo de toda pessoa rica? Qual é o medo de todo rico? É ficar o quê? Ficar pobre. O medo de todo rico é ficar pobre. É um preço alto, é ou não é? A pessoa rica, de uma hora para outra, ficar pobre, é um alto preço. Mas imagine aí o que Jesus disse para ele: você vai pegar tudo que você tem, vai vender e dar aos pobres, vai ficar um pobre também, pobre financeiramente falando. Mas olha a recompensa que Jesus promete a ele: vem, me segue e terás um tesouro aonde? No reino dos céus. Garantido. Jesus deu algo garantido, garantia. Palavra de Deus, não é de homem. Você abre mão disso aí e você vai ter um tesouro no reino dos céus. Por quê? Bispo, não quer dizer que todo mundo tem que ficar pobre? Não. É porque aquele jovem, o dinheiro era o que prendia ele. O dinheiro era o Deus da vida dele. Ele amava o dinheiro mais do que a Deus. Ele amava mais o dinheiro do que porque o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o mandamento que Jesus deixou para nós: amar a Deus sobre todas as... E o próximo? Como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que ele estava amando mais o dinheiro do que a Deus e amando mais o dinheiro do que o próximo. Porque quando foi para ele repartir com os pobres, necessitados, pessoas que precisavam, ele disse: não, que negócio é esse? Que negócio é esse? Dá para as pessoas, ajudar as pessoas? Não, e eu? Ele pensou mais nele.
Ele esqueceu que é Deus em primeiro lugar. Ele esqueceu que tem que amar a Deus e o próximo. Ele esqueceu que é a entrega total do amor. Amor é isso, meu irmão. Se Deus lhe pedir algo, eu olho para Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu único. Mas Abraão tinha dois, mas Deus só considerava de Abraão aquilo que Deus tinha dado. Porque quem foi que deu Isaac para Abraão? Foi Deus. Esse sim é o filho o que Deus deu a ele é o que Deus considera como dele. Deus disse: pega o teu único filho e oferece no altar. E ele tinha um só, o único filho que ele tinha. E ele pega, querido, 100 anos de idade. Imagine aí. Puxa, 100 anos de idade. A esposa dele era estéril, já estava ali também velhinha. E Deus pede o único. E Abraão sem medo, sem tutubiar, Abraão vai oferecer a Deus o seu tudo. Era tudo que ele tinha. Ele não teve medo. Por isso que ele é considerado o quê? O pai da fé. Por quê? Porque ele entregou tudo. Ele entregou tudo. E eu quero encorajar você. Esse ano não pode terminar sem você se entregar por completo a Deus. Tem coisa na sua vida que você tem que tirar. Na vida daquele homem era o dinheiro. Mas tem gente que é o pecado. Tem gente que é a pornografia. Tem gente que é uma coisinha errada aqui, é a mentira, é o engano. Porque Deus, Ele quer que você se entregue por completo, para que de fato você tenha uma libertação por completo. Não tem como você ter uma libertação total se você não se entregar por completo. E o desejo de Deus é que nós venhamos nos entregar por completo. Amém? Ajoelhou, perguntou o que tinha que fazer, mas ainda não estava totalmente entregue. E Deus deseja, Deus quer que todos nós venhamos nos entregar por completo nessa noite. Amém? Esse ano você precisa sair daqui decidido: eu vou entregar a minha vida por completo. A partir de hoje eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar com essas mentiras, vou parar com essas coisas erradas. Tudo que é errado na sua vida, você vai dizer: não, agora eu vou me entregar por completo. Agora é igual diz o povo lá do mundo: agora eu vou ser um crente de verdade. Sabe o que é ser um crente de verdade? É ser um crente que entregou a vida a Deus por completo. Não é um crente que se entregou pela metade. É uma pessoa que decidiu se entregar por completo. E toda pessoa que decide entregar a vida por completo, a libertação também é o quê? É completa. Quando você se entrega por completo, a sua libertação é o quê? Ajoelhou, mas não se entregou por completo. Perguntou o que tinha de fazer, mas não se entregou por completo. Fazia muita coisa, mas não estava entregado por completo. E Deus quer você por completo. Deus quer você entregue totalmente a Ele, de corpo, alma e espírito. Amém? Então entregue a sua vida a Deus, meu irmão, porque a recompensa de Deus na sua vida é maior. A eternidade é um caminho de entrega total. A eternidade é um caminho onde você se entrega totalmente a Deus. É um caminho onde você abre mão de coisas para poder servir a Deus por completo. E Deus há de te recompensar em nome de Jesus. Amém? E eu quero orar por você. Talvez a vida da gente é assim, irmão. Fica de pé. A vida da gente é assim. A gente que é cristão, quando a gente começa, a gente vai se entregando por pedaço. É ou não é? É assim. Ninguém chegou na igreja e no outro dia já saiu um bispo, um apóstolo, ou um anjo. Já saiu não é. A gente vai se entregando cada vez mais. Mas tem um momento da nossa vida que a gente chega na última entrega. E aí é onde você tem que se entregar por completo. Porque não dá para servir a Deus com pendências. Não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Abandona o pecado, abandona a vida errada, abandona a mentira, o ódio. Tem ódio no coração? Tira isso aí do seu coração, meu irmão. Tem mágoa? Tira a mágoa. Deus, eu quero ser entregue por completo. Tem rancor? Tira o rancor. Tem pecado? Tira o pecado de celular, da casa, onde? É por completo, meu irmão. Porque quando eu me converti, tinha muita coisa que eu deixei na minha casa ainda guardado. Aí foi passando o tempo, ia para o culto, aí tinha rapaz, vou ter que tirar aquilo lá, não tem jeito. Aí ia lá, tirava uma coisinha.
mas ainda ficava outra coisinha lá. Aí foi, e cada vez mais Deus, até que chegou uma hora que eu disse assim: quero nada disso aqui na minha vida. Tirei tudo por completo. É a libertação total. Deus, eu sou todo teu. Não, eu não posso. Eu não posso ter algo que não é, que me prende, que me amarra ao mundo das trevas, não. Eu preciso me entregar a Deus por completo. O dinheiro não pode me dominar. Os prazeres da carne, as coisas desse mundo não podem me dominar. A minha vida é de Deus. A sua vida é de Deus, amém? Se entregue por completo. Seja uma pessoa totalmente rendida a Deus. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas eu quero encorajar você. Esse ano de 2023, nós estamos no último mês desse ano. Você não pode entrar o ano de 2024 do mesmo jeito, com a mesma vida. Você precisa ter uma vida transformada. Você precisa ter uma vida totalmente liberta. Só que a sua vida só vai ser totalmente liberta se você se entregar totalmente a Deus. Então se renda a Deus neste momento. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Fala para Deus que você quer se entregar a Ele totalmente. Fala para Deus que você quer se entregar a Ele de corpo, alma e espírito. Fala para Ele neste momento. Diga: Deus, se tem alguma coisa na minha vida que eu preciso tirar, me mostra, Senhor. Peça a Ele para te mostrar nesse momento. Se tem alguma coisa que você precisa fazer, peça a Deus para te mostrar nesse momento. Diga: Senhor, me mostra, Senhor, me revela o que eu preciso fazer, Senhor, para viver totalmente para Ti. Se renda a Deus de todo o coração neste momento. Declare e se renda a Deus. Se renda a Ele de todo o seu coração. Minha casa, porque eu creio no poder da oração. Diga: eu creio no poder da oração. Declare: eu creio. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Diga: vou levar meus problemas pra Deus. Isso, declare. Levar meus problemas pra Deus. Abençoar minha casa, diga: pois eu creio no poder da oração. Isso, declare: eu creio no poder da oração. Põe as duas mãos no alto da sua cabeça. Toda a igreja, põe as duas mãos no alto da sua cabeça. Os obreiros, estenda as mãos em direção às pessoas. Isso.
Diga assim comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, me ajuda a ter uma vida totalmente liberta. Diga: Deus, coloca o teu poder no alto das minha cabeça, na planta das minhas mãos, nas palmas das minhas mãos. Diga: Senhor, me liberta de tudo aquilo, Senhor, que me afasta do Senhor. Deixa eu orar por você juntamente com os obreiros, pastores. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor: coloca o teu poder nas mãos desse homem, nas mãos dessa mulher, ó Deus, que está com as suas mãos na sua cabeça, meu Pai, querendo que o Senhor traga uma libertação total, meu Pai. Essa pessoa que não aguenta mais viver essa vida de amarração, essa vida de sofrimento, meu Pai. Essa pessoa que deseja, meu Deus, assumir um compromisso de verdade com o Senhor. Essa pessoa que deseja, meu Deus, passar a eternidade contigo. E ela sabe, meu Pai, que tem alguma coisa, ela sabe que tem algo ainda que está faltando, meu Pai. Ó Deus, eu quero orar ao Senhor neste momento. Ó Deus, que tudo aquilo, meu Deus, que está amarrando, que está travando a vida deste homem, a vida desta mulher, todo espírito imundo, toda macumba, todo poder do diabo, em nome do Senhor Jesus, toda praga, toda maldição, todo feitiço, toda entidade, todo espírito maligno, meu Deus, que está nos caminhos, que está na casa, que está na vida dessa pessoa, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que bata em retirada da casa, da vida, em nome de Jesus, que toda doença, que toda enfermidade saia do corpo, sai da mente, em nome de Jesus, sai da alma, toda doença, em nome de Jesus, todo mal, sai agora, sai da vida deste homem, sai da vida dessa mulher, sai da casa agora, meu Deus. Essa pessoa quer que a casa dela seja liberta, a família dela seja liberta. Diga assim comigo, diga: em nome de Jesus, diga: eu ordeno todo mal, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Diga: eu dou uma ordem agora, para nunca mais voltar. Com as duas mãos, diga: em nome de Jesus. Diga: todo mal, e sai. Toda doença em nome de Jesus, toda maldição em nome de Jesus, sai agora. Isso, põe a mão no seu coração e diga assim: em nome de Jesus, eu declaro que a minha vida está totalmente entregue ao Senhor Jesus. Diga: em nome do Senhor Jesus, diga: eu estou totalmente entregue, Senhor Deus, na tua presença. Diga: Deus, me liberta por completo. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Ainda em pé, querido, toma posse. Decida hoje: não, a partir de hoje eu vou parar. Se você fuma, decida: a partir de hoje eu vou largar o cigarro, a bebida. Decida a partir de hoje ter uma libertação por completo em nome de Jesus, amém? Nós já vamos finalizar. Deixa eu dizer para vocês, na próxima sexta-feira nós vamos ter aqui sexta, sábado e domingo com o pastor Moisés. Ele vai estar trazendo um seminário com o tema A Síndrome de Lúcifer, e você não pode faltar, porque é um seminário de libertação. E no domingo à noite, sem ser nesse, no próximo domingo, nós vamos estar comemorando 30 anos do Ministério Missão Mundial Servos. Aqui na cidade já tem 27 anos da missão, mas o ministério tem 30 anos, e nós vamos estar comemorando esses 30 anos do ministério com o pastor Moisés. Amanhã tem culto jovem? Amanhã, 7h30, nós temos aqui o culto jovem. Você que é jovem, não falte. Domingo de manhã, que horas é o culto domingo de manhã? 8h30 da manhã, é o Bom Dia Espírito Santo. É o principal culto desse ministério que você não pode faltar, o culto de busca. Domingo de manhã, 8h30. E domingo à noite, nós temos o culto da Sagrada Família, e vamos começar uma campanha com o tema Jesus pagou o preço. Diga comigo, diga: Jesus pagou o preço. Você não pode faltar essa campanha, vai ser muito forte. E nós vamos estar orando pela sua família, pela sua casa, e nós vamos estar clamando o Senhor para liberar graça especial. Então domingo à noite,
o culto da Sagrada Família com a campanha Jesus Pagou o Preço. No final, os irmãos que estão nos visitando, eu vou pedir para um dos obreiros entregar um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp, ou até você mesmo, talvez você perdeu o meu número, ou talvez mudou de celular. Você vai pegar lá no final um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp, salva lá um número, manda um oi para mim, diz: ô bispo, aqui é o irmão tal, a irmã tal, e eu vou salvar o seu número e vou estar sempre mandando mensagens de fé para você, orações para estar te ajudando na sua caminhada com Deus, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, não nos deixe ser como aquele jovem que estava de joelhos, que estava querendo fazer alguma coisa, que guardava muitos mandamentos, mas não havia se entregado por completo. Pai, que nada, Senhor, venha nos roubar da Tua presença, que nada, Senhor, venha nos roubar da eternidade. Nos ajuda a partir de hoje, meu Pai, ter uma vida totalmente entregue ao Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver totalmente para Ti, Pai, a viver totalmente para agradar o Senhor. Deus, leva os meus irmãos para casa, guardado, protegido. Dê a todos uma noite de paz. Restaura aqueles que estão cansados. Dê força, dê ânimo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a partir de hoje a vida deste homem, a vida dessa mulher possa mudar para a honra e glória do Senhor. Eu profetizo uma noite abençoada e amanhã um sábado de vitórias, em nome de Jesus. E os que credes, amém? Deus abençoe. Lá no final tem